Estamos no ar! E agora começando uma sériezinha que a gente vai fazer, que são de conversas com pessoinhas, sabe? Muito especiais. Então, essa primeira conversa vai ser com o Lucas Gabriel. Vamos esperar o convidado. Oi, Gustavo. Olha a Graça aqui também. Nossos próximos convidados, que vai ser uma roda de conversa. Então, já falando, boa tarde, Gustavo. Então, já falando, já colocando pro Gustavo colocar assim, marcar em sua agenda que dia 23 a gente faz a roda de conversa. Então, não esqueça, Gustavo, por favor, tá? Eu imploro. Oi, Aninha. Aqui nosso convidado já chegou. Oi, minha mãe também. Acabou de entrar. E aí? Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Finalmente consegui. Esse menino chegou, teve um tempo para conversar com a gente. Acho que Você vai iniciar nossa conversa com calúnia ao vivo, é isso mesmo? aqui eu só vou jogando as coisas no ventilador. Entendi, Logo, entendi. sabe? Aham. Não, para cada calúnia é um minuto a mais no umbral, com certeza. Eu já tô lá. Não, é que nem o Chico, né? O Chico falava assim, quando chegava pro Chico, quando eu desencarnar, Doutor Bezerra vai me buscar no mundo espiritual, né? Eu vou para nosso lar para cima. Aí eu Chico, poxa, minha irmã, que maravilha, quando eu desencarnar, eu vou pro céu, Centro Espírita Umbral, é lá que eu vou estar. Vê se passa, né, lá embaixo para me visitar quando puder. Exatamente. Eu já olho assim, eu fico, gente, não sou ainda. Preciso evoluir muito. Então, uma horinha a mais, o que posso fazer, não é mesmo? Mais uma horinha, todo domingo, para falar de Alcino, é uma horinha muito bem gasta. Exatamente. Na verdade, ultimamente estava sendo 1h30, 2 horas. Ontem foram 2 horas. Minha voz acabou, Não, sabe? mas vamos ser justos, era uma hora e meia para 3 capítulos, né? Então, assim, Mas minha voz acabou. Hoje vai ser tu que vai falar. Eu só vou fazer pergunta e eu vou ficar sorrindo. Porque daqui a pouquinho o ela quê? fala. Tá travando, tá travando. Como? Oi, eu tô num túnel, tô entrando num túnel. Tô Olha, assim, vai ser meu companheiro de umbral. tá. Mulher, eu tô. Meus pais, sabe, eles só tiveram o dinheiro para comprar o aparelho em si. E aí o fone não tem. Não A tem. Aninha, né? Aham. Olha, olha como é que tá o meu fone. Não, o Zero meu é condições. novo, é só por isso, porque tava Pois todo é. gasto. O dinheiro do presente de aniversário meus pais ainda estão pagando. Então, sabe? Zero condições. Ok, amigo. Se apresente aí pra gente. Fale aí por que escolheste esse tema. Porque, assim, boatos que você é um pouquinho fã de Alcione. Então, por que este tema, assim? Ah, primeiramente, muito boa tarde a todos. Muita paz, muita luz. As bênçãos do Cristo para todos nós. É uma alegria estar aqui com vocês do Cantinho em mais uma oportunidade. Eu confesso que eu já perdi a quantidade de vezes que eu estou aqui com vocês no Cantinho, né? Já dividi tela com a Aninha, com você, com a Sabrina, em mais de uma oportunidade. Para mim é uma felicidade estar com vocês novamente. Já agradecendo a pessoa da Jade, né, que fez a proposta da gente estar aqui nesse tema tão querido para mim, especialmente, para todos nós, culminando no encerramento, né, do estudo do livro Coragem, que na série de romances históricos de Emmanuel é o meu favorito. Tenho um carinho especial por A 2000 Anos, Paulo Estevam, mas Renúncia é o meu favorito de longe por conta da figura de Alcione. E eu acho que isso resume muito bem por que eu escolhi estar aqui falando de Alcione, mas acima de tudo porque ela representa para todos nós, dentro da doutrina espírita e aqueles que estudam o Evangelho, um exemplo que tem que ser cativado, que a gente tem que se inspirar nele e tem que ser constantemente lembrado, como também uma forte imagem feminina
das precursoras do evangelho, bora colocar dessa forma. Né? Então, por isso que a gente topou essa empreitada de falar de Alcínio, que pessoalmente para nós é um espírito muito caro. E aí, então, da questão do evangelho, que é uma coisa que tu falas bastante, sabe? A gente sabe disso. Qual é o diferencial, assim, dessa questão do método de estudo que a Alcione propõe no livro, assim? Porque ela chega e ela fala que ela pega, né, um versículo e vai conversando sobre ele, assim, porque às vezes a gente pega e lê todinho aquele trecho, né, e aí vai conversando, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o dela é diferente, ela só pega esse trechinho. Explica por que é diferente, por que é tão importante, assim, essa nova visão. Há muitas maneiras de se estudar o Evangelho. Eu faço parte do NEP aqui de Manaus, NEP Bezerra de Menezes, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que a Jade também faz. Né? Então, está sempre conosco também. Então, estamos aqui entre nepianos. E, de novo, há muitas maneiras de estudar o Evangelho. A gente pode sentar numa roda de conversa, conversar sobre vários versículos. Tem um método que eu gosto muito do pessoal da Paraíba, da FEPB, Federação Espírita Paraibana, que eles estão mudando um pouquinho, né? Mas até alguns anos atrás eles pegavam versículos ou perícopes, né? Conjunto de versículos, e estudavam primeiro o contexto cultural, científico mesmo, entendendo a cultura, a história, e na outra semana eles conversavam mais no sentido espiritual, trazendo Kardec, Emmanuel e alguns textos da doutrina espírita de fato. Há alguns grupos que vão estudar, não de forma assim sequencial, mas vão estudar, por exemplo, o Paulo de Tarso, né, do Arthur, da Flavinha, lá de São Carlos, fizeram ano passado. Estudaram uma bem-aventurança, um milagre, uma passagem, uma repreensão, e fizeram esse ciclo, uma bem-aventurança, milagre, etc. Né? Ficaram fazendo isso até esgotar as bem-aventuranças. E tem aqueles que vão fazer como Kardec, fazendo o estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e também tem aqueles que vão se inspirar no movimento iniciado, vamos colocar, no Brasil, no século passado, mais ou menos em Minas Gerais, né? Não se sabe mais ou menos quando começou, mas sabe que os pioneiros surgiram ali em Minas Gerais, especialmente da pessoa do nosso querido Noronofo de Abreu, da União Espírita Mineira, com o que a gente chama de miudinho, que pega versículo a versículo, sem pressa nenhuma para acabar, inspirado talvez naqueles estudos judaicos em que os antigos rabinos estudavam, né, se sentavam em roda de 70, 72 pessoas, e cada um pegava um versículo da Torá, que para nós é o Antigo Testamento da Bíblia, e cada um deles tinha a obrigação de dar uma interpretação diferente, né, quase que sem esgotar. E dessa forma, em qualquer vertente de estudo que a gente possa abraçar na doutrina espírita, a gente vai identificar que o Evangelho ele é um diamante multifacetado. O que chama atenção ao método de Alcione, e para os amigos, né, que eu sei que acompanharam o estudo de Alcione, né, segunda parte, capítulo 3º, quando ela vai estudar junto com os Davenport, enfim. Ela vai introduzir um método que é praticamente o método do miudinho, que é pegar o versículo a versículo em ordem sequencial e sem pressa em absoluto para acabar. Mas ela faz de uma maneira que muitos de nós não estamos acostumados. Muitos de nós, na doutrina espírita e em outras religiões, passamos muitas encarnações, muitos séculos, quiçá milênios, querendo engessar o evangelho na mente, não no coração. Tendo, ao mesmo tempo, dificuldade em transmitir a sensação, o desejo de fato em uma ação concretizante. A Alcione ela vai fazer uma abordagem completamente diferente. A gente nunca viu até então, não na psicografia de Francisco Cândido Xavier, um espírito fazer uma interpretação dessa do Evangelho. Está pegando os textos do Cristo, a Epístola de Paulo, enfim, e dá um conceito humanitarista, libertador, realmente uma prática de libertação. A Alcione está ali, né, século XVI, XVII, e naquele tempo a gente vê a igreja muito forte, querendo dominar as mentes, também na época de Kardec isso ficou muito claro, né, as 1019 perguntas de Livro dos Espíritos são 1019 proibições, né, de perguntas que não se podia fazer naquele tempo. Então, o que era para ser ferramenta para libertar, passa a ser, infelizmente, corrente para aprisionar, para escravizar. E a Alcione vai quebrar com esses grilhões da carne,
através da sua própria interpretação do Evangelho, da forma que ela entendia o coração do Cristo, o pensamento do Cristo, as atitudes do Cristo enquanto esteve encarnado conosco há 2000 anos, e vai realmente aliviar, consolar e ao mesmo tempo dar uma injeção de bom ânimo, de felicidade, para que as pessoas possam se levantar do lamaçal de si mesmas e prosseguir adiante. Isso fica muito claro quando a gente vê... eu posso dar nomes aos bois aqui, né? Já, né? Porque já não é spoiler para ninguém, né? A Susana, enfim, a gente vai ver isso praticamente, né, ali, o pessoal comentando sobre como eles se sentiam, especialmente Susana, sobre como o Evangelho, ela leu o Evangelho, machucava muito ela, porque ela se sentia culpada, se sentia triste, se sentia realmente agoniada, a consciência pesando bastante, e cada versículo do Evangelho era como uma agulha que fincava seu coração. Então ela sentia toda hora censurada. E Alcine, muito pelo contrário, de afirmar, olha, Alcine já sabendo, né, os pormenores daquela situação, a condição do seu pai, a separação dos pais, enfim, já sondando também talvez o coração de Susana, em vez de criticar, julgar, falou, minha amiga, tá correto mesmo, é para você tomar vergonha na sua cara, etc. Muito pelo contrário, ela vai tomar outra vertente, dizendo que de modo nenhum o evangelho tem de ser tomado como ferramenta para censurar, para martirizar, para crucificar pessoas, vamos colocar assim. Mas acima de tudo serve como ferramenta, como libertação, e ela vai introduzir duas personagens, no mínimo, para exemplificar de como o evangelho liberta e não prende, não mata, que é a figura de Maria Madalena, né? Capítulo 20 do Boa Nova fica muito claro para nós, capítulo 7 do Evangelho de Lucas também, enfim. Capítulo 24 e 20 de Lucas e capítulo 20 de João também fica bem legal, né? Maria Madalena vendo o Cristo ressurrecto. E a figura de Paulo de Tarso, que a gente vê o Cristo também ressurrecto ali na entrada de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E se o Evangelho fosse realmente o objetivo primordial, ou um dos mais importantes do Evangelho, fosse crucificar, destruir pessoas, mitigar esperanças, então a gente não teria esses exemplos grandes de humanidade. Então a Cine vai adicionar essa questão muito forte humanitária na sua interpretação do Evangelho, ao passo que ela faz um segundo movimento muito interessante, que ela faz questão de trazer a sua interpretação para o cotidiano. Então ela facilita a criação de um modelo mental que a gente possa se inspirar, que a gente possa compreender melhor, mas que ao mesmo tempo também facilite que a gente possa introduzir esses conceitos na nossa vida. Trazendo realmente a relação com o pai, com a família, ou melhor, com os pais, com a família, com a sociedade, por aí vai. Então por isso que eu acho que o método dela é muito diferenciado. Primeiro porque ela não tem pressa nenhuma para acabar. Segundo, ela resgata esse sentimento grande de consolação para o Evangelho. E terceiro, ela facilita para que esse conceito possa ser aplicado no cotidiano. E essa que é uma questão muito interessante, justamente da questão da transformação meio que moral, né, que vai sendo proporcionado. E eu queria saber, assim, tu mais ou menos faz esse método, né? E como foi que te transformou e como foi que tu viste essa transformação depois de ver a questão do NEP? E porque a gente vê também que tanto Susana quanto Cirilo ele fala também um pouco, porque antes ele acreditava muito na questão da igreja e não do seio familiar e de se fazer uma coisa mais de evangelho no lar. A gente vê o Rob se transforma bastante do Antero pro Rob, ele evolui demais. E também do próprio Henrique, no final, cita que ele andava com pessoas não tão legais, mas depois que ele começou também a fazer isso, ele se transformou. Então, como que como foi que como te transformou, tu vê se teve como foi essa mudança, e por que tu achas que há essa mudança? Eu peguei minha cópia aqui, né? Minha história com renúncia se inicia... Eu acho que a primeira vez que eu li Renúncia foi em 2018. Eu li Paulo Estevão há 2000 anos, e aí eu li Renúncia. E eu fiz assim, eu comprava presentes para minha mãe, né? Minha mãe fazia aniversário muito perto do Dia das Mães, né? Semana que vem é aniversário dela, então eu comprava livros espíritas para ela. Mas eu comprava livros espíritas que eu sabia que eu ia ler depois. Então eu comprei Paulo Estevão, mas para ela ler. Eu comprei há 2000 anos, mas para ela ler. Eu comprei Renúncia, mas para ela ler. E depois eu lia, né, no meu passo. E minha mãe leu, né, leu cada um desses primeiro do que eu.
E aí minha mãe é católica, né? Ela, meu filho, misericórdia, essa menina sofre tanto, meu, a vida dessa menina é muito triste, misericórdia, não sei o quê. E aí eu fiquei, né, chocado com aquilo, etc, né? E eu não sabia de absolutamente nada, não sabia quais eram os personagens, não sabia que era o quarto até então, é, na série de, ou melhor, quinto, de certo modo, na série de romance histórico de Emmanuel. E quando peguei para ler, eu fui animado, né, para ver o que sofrimento é esse que os personagens passam, né? E não é à toa, de fato, que o livro chama Renúncia. Não é por acaso, Emmanuel não escolhe esse título à toa, e não é de fato realmente que ele não foi alterado em outras edições. E digo tranquilamente, já afirmei isso em palestras e afirmo aqui também, há um Lucas Gabriel antes de Renúncia e um Lucas Gabriel depois de Renúncia. Porque a transformação moral que Alcine nos convoca, não é nem nos convoca, nos conclama, nos convida, nos chama, é assim, é como se fosse um convite inadiável. É uma coisa assim tão gostosa que você quer participar, apesar dos sofrimentos que ela passou, mas é uma sabedoria, é uma grandeza de caráter, uma pureza espiritual tão bonita, tão marcante, tão intensa, que é quase irresistível você não aceitar esse convite. Ela realmente coloca um outro significado à convivência com o próximo e ao sacrifício de si mesmo na Terra. Ela realmente resignifica os nossos conceitos sobre dor, sofrimento e até que ponto a gente pode dizer que nós estamos tentando, de fato, colaborando pelo bem dos outros ao nosso redor. Né? Até que ponto realmente a gente não está sendo egoísta ou não. E ainda que a gente diga que não, que nós não estamos sendo egoístas, sempre há um cadinho a mais que a gente pode ir. Então o convite dela à transformação moral assim, é realmente irresistível, posso colocar dessa forma. A humildade dela, a maneira singela dela se relacionar com os personagens, se importar absurdamente com Susana, que depois fica com problemas mentais muito severos, cuidando do pai, da mãezinha, do seu irmãozinho, enfim. Mas se eu pudesse dar um exemplo, fora, né, do que a gente já vê, eu acho que antes dela reencarnar como Alcione mesmo, né, a gente tem capítulo 1 na primeira parte que ela está no umbral com Pollux, né? Nas primeiras páginas eles estão conversando ali e ele está muito angustiado, né? Como vocês viram com a Jade e enfim, ele, olha, eu vou reencarnar e eu tô lascado, porque eu tô sem esperança nenhuma, sabe? Eu tô tentando, é muito difícil. E aí ele joga, né? Ele joga verde. Olha, será que você não quer reencarnar comigo? Assim, só para reencarnar, vamos, assim, vamos, se matar a saudade, etc. Só vamos, vamos. E aí eu pensando comigo, né, na minha pequenez, meu amigo, é óbvio que ela não vai reencarnar com você, ela tem mais o que fazer, ela é um espírito de luz já, fala sério. E aí eu tô lendo, ela, não, tranquilo, eu reencarno com você. Aí eu fiquei, sabe, assim, estagnado, chocado nessa parte. Eu falei, misericórdia, eu fui seguindo, fui lendo, e aí ele começa a sentir, né, um choque anímico, porque vai iniciar o processo de reencarnação para ele, né, como narra Emmanuel. E no momento ele vai, olha, eu tô indo, eu tô sentindo, será que você pode me dar um beijo antes de ir embora? Aí eu ri, assim, eu falei, miséria, esse cara é muito cara de pau, misericórdia, esse cara realmente não tem noção nenhuma dos compromissos, né, sobre a reencarnação e o respeito com o outro, não é possível. Aí eu viro a página, eu falei, ela, não, eu te beijo sem nenhum problema. Aí pronto, aí eu fechei o livro, eu não entendi o que estava acontecendo, aí nesse momento ela faz a prece, pedindo, né, para Jesus permissão dela e para ela e Pollux oscularem os pés do Cristo e servirem o bem na terra, e ela se aproxima e beija ele. E aí eu sei que na hora eu parei, né, a primeira vez que eu li Renúncia, eu estava eu lia de madrugada antes de ir para a faculdade, né? Aí eu sozinho de madrugada, era umas 4:30, 5 horas da manhã, eu parei assim, e eu não entendi. E aí a única coisa que assim que eu senti de fato eu estou diante de um coração que eu não compreendo. Eu estou diante de um amor entre duas almas que eu não consigo conceber, mas que é muito bonito. Não entendo, não compreendo, não sinto, mas eu sei que no mínimo é muito bonito. Então foi um momento que eu vi que eu estou diante de alguém que, entre aspas, não é normal, para os padrões que eu até então conhecia. Né? E eu tinha lido Paulo Estevam, tinha lido a história de Lívia no 2000, mas me impactou tanto essa cena dela beijando ele no umbral, que eu fiquei sem palavras. Naquele momento, eu estou diante de alguém muito, muito, muito especial. E depois ela vai te conquistando em vários momentos. Né, eu acho que o exemplo de Alcine se destaca porque ela não marcou a história.
Há relatos, há ideias, né, de amigos íntimos do Chico que ela teria sido uma santa igreja católica, né, especialmente a encarnação de uma personagem ali dos 50 anos depois, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas, em princípio, a figura de Alcine, eu acho que ela marca muito porque ela passa desconhecida da humanidade. Ela não marca as páginas de história, ela realmente passa como uma indulgente na Terra. Ela morre, inclusive, sem o nome dela de Alcine, né? Ela vira nossa irmã Maria de Jesus crucificado. E ela não chama atenção para si. Ela sempre faz questão de ressaltar a luz do outro. Assim, ela faz questão até mesmo, ela faz como se fosse na sua própria escala o movimento do Cristo. Ela se apequena, se diminui para permitir que o outro brilhe, para que o outro apareça, para que o outro surja, para que o outro se levante, para que o outro realmente seja ele mesmo, sabe? Sem com o seu conhecimento, com a sua própria sabedoria espiritual, sem envergonhar ninguém, sem deixar ninguém desconfortável, sabe? Ela realmente sabe muito bem como cativar o bem no outro. E, ao mesmo tempo, ela não vira presidente, ou uma rainha da França, não vira presidente de algum país, não cria um movimento para reivindicar condições sociais humanas para comunidades inteiras, não vira uma exímia palestrante, estudiosa do evangelho assim, para ensinar as massas como um todo. Ela passa a vida inteira cuidando da vida dos outros dentro de casa. Então, é um movimento de realmente apagar a sua luz e cuidar dos outros que é muito estranho para nós, inclusive na doutrina espírita. De realmente não ser conhecido. Nós conhecemos Alcine porque Emmanuel falou dela, sabe? Não tem nenhum outro documento oficial que fale dela, em si, realmente da pessoa Alcine, da irmã Maria de Jesus crucificado, etc. Essa maneira dela de realmente viver a humanidade é uma palavra muito boa aqui, e ao mesmo tempo com humildade, é uma coisa muito bonita, sabe? Realmente numa condição de que a gente pode enxergar, mais uma vez, com todo respeito à figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como se fosse um Jesus em pequena escala, porque ela faz questão de vir ali, né, perto de Sírios para encarnar na Terra, apagar a sua luz, leva anos para conseguir desenvolver o perispírito novamente para encarnar na Terra, de tão evoluída que era, que ela entra nos grilhões da carne, na escuridão aqui da matéria, para cuidar dos outros, para amparar os outros, para, como a gente aprende com o Antênio, né, capítulo na primeira parte, que não há acordo entre o pecado e a virtude, e todo aquele que andar com Jesus, ou pelo menos quer o privilégio de andar com Jesus, servir a Jesus, é alguma coisa que a massa, né, e o restante da humanidade não compreende. Mas mesmo assim ela faz questão de estar essa teia assombrosa de relações dos seus entes queridos e almas queridas de outras vidas, para realmente mostrar o quanto que ela ama todos eles, né? Então a gente vê Jesus adentrando a carne porque ama muito a humanidade, a gente vê Alcine fazendo esse movimento em pequena escala também, voltando para a carne sem precisar, né? A Antênio mesmo diz, você não precisa, você pode cuidar deles daqui. Eu falo, não, faço questão. Eu até comento, se Jesus teve saudade de Lázaro, como é que eu vou ficar aqui com saudade dos meus queridos irmãos, meus queridos irmãs, por aí vai. Então é um movimento triplamente de renúncia mesmo e de humildade. Não, eu tava. E eu acho muito interessante, assim. Eu tava. Enfim, literatura, eu tenho que fazer análises literárias. E eu achei muito interessante como vai fazendo meio que conexões com o primeiro e último capítulo, porque, assim, no primeiro capítulo a gente vê no mundo espiritual Alcione tendo uma grande autoridade moral. E ela que tá com o Pollux no colo. E aí, no último capítulo, quando a gente está na Terra, a questão das prioridades terrenas e tudo mais, quem está é o Carlos. Quem está como autoridade é o Carlos, e ela meio que como subjugada. Mas mesmo assim, quando ela está desencarnando, a gente continua vendo a autoridade dela e o sucesso que ela tem, assim. Que a gente até estava conversando ontem na live sobre... Será que Alcione foi bem sucedida porque ela veio também com o propósito do Carlos? Mas assim, ela fez o que ela pôde, né? Sim. Acho que ela fez o que ela pôde. E eu acho que foi muito mais do que o esperado, assim. Foi bonito, assim, de se ver. E de como que, mesmo ela vindo nessa missão e tudo mais, e que não saiu exatamente como planejado, mas mesmo assim, o quanto que ela ajudou outras pessoas ao redor, e continua ajudando, porque assim, essa vida dela é um exemplo até hoje pra gente, né?
E quer falar alguma coisa? Eu queria só comentar uma coisa que você falou sobre essa superioridade na Terra, né, que Carlos tem no final com relação a Alcione, e até que ponto foi bem sucedida a encarnação dela em prol de Pollux. E Antênio acertou, né, no primeiro capítulo, primeira parte. Olha, essa não vai ser a encarnação redentora de Pollux, não vai ser, eu sinto muito. E mesmo assim ela foi, muito provavelmente ela tinha certeza que não era, né? Não posso afirmar isso, mas tem um texto, tem uma psicografia do Chico, é, basicamente o seguinte: a gente tem o Chico, né? Ele trabalhava na Fazenda Modelo, e o seu Arthur Jovian, pai do chefe do Chico na Fazenda Modelo, ele era muito amigo do Chico também, e ele tinha estudado um tempo na Inglaterra. E ele virou muito amigo de um militar que lutou na Primeira Guerra Mundial. Enfim, e quando ele voltou para o Brasil, ele trocava cartas, né, com seu amigo militar inglês. E o Chico comentou que esse amigo, né, depois de muito, muito tempo, ele comentou que esse amigo, que o Arthur Jovian trocava cartas, era uma encarnação de Pollux na Terra. Era a outra encarnação dele na Terra, e o Chico afirma que o sacrifício de Alcine, no final da renúncia, marcou tanto Pollux, marcou tanto o psicológico dele, foi tão impactante para ele o sacrifício final de Alcine ali, que mudou completamente o psiquismo dele. Ele ficou completamente abalado e fragilizado. Ele reencarna, né, eu não saberia dizer se ele tem outras encarnações entre essa, né, esse militar britânico e o nosso Carlos, mas essa encarnação, Chico diz que ele era um bom cristão, ele era um homem muito gentil e estudioso do Evangelho. Tem outra carta do Chico, e agora para a família Joviano, realmente, não para o Arthur, né, que já tinha desencarnado, mas para o restante da família, porque é uma relação muito forte entre, de novo, Alcione e uma das personagens dos 50 anos depois. Né? E a princípio ela seria uma encarnação dela, e comenta-se que essa pessoa, dos 50 anos depois, ela seria Alcione, e de que a Alcione teria voltado à Terra, ou pelo menos ali no plano espiritual da Terra, para ajudar a desencarnação de uma encarnação de Pollux. Então, Pollux estava encarnado conosco no século passado, provavelmente esse militar inglês, e ela esteve na Terra para acudi-lo, para retirá-lo, para ajudar no desencarne dele, e os dois partirem juntos, né, para um mundo mais feliz, etc. Então a gente vê essa continuação da vida deles no mundo espiritual, que vamos colocar, eu acho que isso é muito bonito quando a gente vai começar a estudar o Evangelho e até mesmo a doutrina espírita, assim, porque a continuação e o que aconteceu depois está espalhado em várias cartas que o Chico trocou com seus familiares, com seus amigos, enfim. Então a gente vai construindo essa teia de relações para saber realmente o que aconteceu com os seus personagens. Naturalmente com a cautela devida para todos nós, né, sobre essas informações, mas de qualquer forma é muito bonito ver isso. Tá ótimo aqui a Aninha e o Gustavo. Todo mundo sabe quem é, todo mundo dando um Google para saber quem é. Acho que agora todos procurando, sabe? Tá? Momentos de revelações aqui. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que às vezes a gente acha, e que nem o Cirilo, assim, a gente acha que a gente precisa da questão do estudo do Evangelho e tudo mais, muito de escutar o outro, né? De ir para algum lugar, para um centro espírita, para uma igreja e tudo mais, e fazer esse estudo realmente, propriamente dito, rico, enfim. Eu queria te perguntar, e aí é uma pergunta, mas é para o público. Se a gente pode aplicar e como é que a gente pode aplicar esse estudo, assim, esse jeito que é do Damiano, de Alcione, enfim. Sim, sim, sim. Eu comentei de Alcine, né, porque ela que mostra, mas ela deixa muito claro que ela aprende isso lá em Castela Velha, na Espanha, junto com o padre Damiano, nas encarnações de nosso Emmanuel. E eu acho outra encarnação de Lucas. é. Eu era o piolho dele, eu era o piolho dele. Eu acredito que uma possibilidade de enxergar é realmente seguir as palavras que ela mesmo nos deixa como herança, né? A mensagem do Cristo tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E a minha interpretação desses passos é de que nós, em muitas encarnações, prezamos pelo conhecer e meditar.
tanto que nos enfurnamos em monastérios, criamos muros religiosos e templos, igrejas, enfim, pagões e cristãos, católicos, para, entre aspas, difundir a ideia de um Deus ou de uma religião que pudesse sobressair as outras, enfim. E esquecemos o sentir e o viver. E eu digo especialmente o sentir. Eu acho que muitos de nós até tentamos de fato o viver, fazendo as obras, né? Mas menosprezando a fala de Tiago na sua epístola, né? Capítulo 2, versículo 14, se não me falha a memória. A, a fé sem obras é morta em si mesma. Então não adianta nada, lembrando também Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, eu posso entregar meu corpo às chamas, eu posso dar tudo que tenho para os indigentes, etc., mas se não tiver amor, nada teria. E eu acredito que muitos de nós temos sentido, ou melhor, temos conhecido, meditado e vivido assim de uma forma vazia, uma forma realmente sem conteúdo, vivido de uma forma apenas fazer a ação. E não tem como fazer, não tem como levar do coração, não tem como levar da cabeça para as mãos, isto é, do conhecer, do meditar para a realização, para o viver de forma realmente libertadora, sem passar pelas vias do coração, isto é, sem o arcabouço do sentimento. Então, a gente tem pulado muito esse passo, porque para nós é muito difícil trazer daqui para cima, daqui para baixo, e realmente sentir. A gente compreende que a gente tem que ser sensato, amigo, não perdoar, não julgar, aquele bip, né, que a gente vê no livro dos Espíritos, né, como que é a caridade entendida por Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E a gente tem entendido, compreendido, até tentado viver isso, né, mas de fato a gente não tem sentido. Eu acredito que a Alcine, ela faz essa injeção de sentimento muito forte, né, realmente colocando o sentimento no seu conceito mais puro, mais sublime, como o instinto mais precioso, a inteligência mais bonita, como um sentimento elevado que a gente não pode menosprezar. Então, quando a gente está diante do texto do Evangelho, é necessário humildade, claro, é necessário ter um desejo de aprender e paciência também, para reconhecer que você não vai entender muitos conceitos do Evangelho de primeira, mas, acima de tudo, você ter a capacidade de seguir esses passos. Porque estar diante do Evangelho, diante do estudo, exige você colocar um grau de abnegação de si mesmo, porque você está querendo ressignificar partes suas que não querem ser ressignificadas muitas vezes, sombras suas que não querem ser iluminadas pela luz de Cristo, mas ao mesmo tempo você já reconhece que é um passo necessário. Então isso é muito bonito, tem que ser aplaudido com certeza. Mas sem ter a presunção de saber que você sabe tudo daquele versículo, daquela parte do Evangelho. Eu acredito que reconhecer a necessidade de estudar o Evangelho de Cristo, de aplicar os conceitos de Alcine também, porque há muitas formas de estudo que a gente não pode aplicar os conceitos de Alcine. Com vontade, é um caminho para a libertação que a gente consegue conceber. Né? Mas ainda assim, qualquer estudo, vamos supor assim, né, a gente pode entrar madrugada dentro estudando, se emocionando, né? Mas se no final aquilo não me tocar o suficiente para não plasmar alguma atividade concreta, isso não me fizer um vivente melhor, então eu ainda estou me colocando na condição de um naufragado de muitas encarnações. Porque eu faço questão de engessar aqui e até mesmo engessar no coração, que é muito mais perigoso, e não estou trazendo realmente ações concretas. Então por isso que o viver é importante, mas tem de passar pelas vias do coração. Não basta um viver de uma forma fria, de uma forma que não console, de uma forma que não torne a sua vida e a vida dos outros melhores. Né? O Evangelho, quando ele é realmente conhecido, meditado, sentido, vivido, te torna uma pessoa melhor, um vivente melhor, ao mesmo passo que instiga em muitas escalas essa transformação na vida dos outros. Mas sem, ao mesmo tempo, sem pedir nada em troca do teu próximo. Então, não adianta nada estudar sem, de fato, no final do estudo, você ter a percepção, o desejo, a vontade de trazer alguma ação concreta para a sua própria realidade. O evangelho sem mudanças não é evangelho. Sem ações também não é evangelho. Gente, já no evangelho do lado aqui de casa já aconteceu cada coisa, já falei cada coisa. Vocês não imaginam. Foi assim, são momentos também, eu acho que de, sei lá, de colocar pra fora, assim, muita coisa que tá, sabe, dentro, de se resolver, sabe? Eu acho que também é um momento, acho que é aquela coisa, assim, que joga no ventilador, sabe? E falando, assim, por exemplo, do NEP,
falando da experiência, de como é que foi começar, eu digo assim, por mim e por muitos amigos que começaram no NEP comigo, que a gente ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo que eu estudei já falaram, tipo, nos primeiros 10 minutos, eu não tenho nem tempo de falar. E aí, então, tipo, tinha um pouco dessa coisa, assim, de ficar um tanto perdido e tudo mais. Eu até agora ainda fico um tanto caladinha, mas quando eu falo de Big Brother. Sim, sim. Que eu A gente falo fala sobre o cancelamento, a cultura do cancelamento, sobre o exatamente. nosso direito de se sentir cansado, nosso direito também de se sentir sem fé às vezes, enfim. Exatamente. Então, assim, são coisas que vão meio que despertando, que a gente vai refletindo e vai começando a aplicar. Inclusive, eu utilizei ontem alguns dos versículos que a gente trabalhou nas últimas semanas. Então, assim, são coisas que a gente começa a ver, que começa a despertar e a compreender e que fica, acho que, menos pesado, sabe? Porque a gente sabe que tem toda uma responsabilidade, sim, de se estudar o evangelho, mas às vezes a gente esquece que, por exemplo, Jesus falava por parábolas para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. E aí, a gente vai chegar e vai utilizar daquela mesma linguagem para de uma outra situação e não vai conectar com o nosso dia a dia. Então, eu acho que vai e a gente vai pegando e a Alcione também vai trazendo com esse método meio que a gente lembrando, não, peraí, vamos ver aqui. Não precisa também a gente estar assim, sei lá, com um monte de conteúdo e tudo mais, e só ir falando e jogando, e quando chegar a gente fica, tá, mas o que é que isso realmente mudou pra mim, assim? Eu só sei esse conteúdo ou eu realmente sinto ele, eu aplico ele? Eu acho que nosso estudo tem alguma pergunta, gente, vão mandando aí fazer, tem alguma coisa, Lucas, pra falar. Agora eu vou deixar pro final. Vou deixar pro final, uma parte, assim, Ai, minha fala favorita de Alcione. tá. O Gustavo tá querendo. Posso fazer a propaganda do estudo de mais tarde? Pode, pode. Então, o Lucas está fazendo um estudo sobre Paulo de Tarso. E aí que ele faz todo domingo, às 21 horas, no horário de Brasília. 21 não, 20 e 30, desculpa. Acho que Exato. no horário de Brasília. E que todo domingo é sobre alguém que conviveu, né? Que foi, assim, alguém importante para Paulo. Que aí vai fazendo toda essa questão do evangelho também, e que é muito interessante. Então a gente convida vocês e aí. Se que alguém tiver interesse, faz o quê? Manda mensagem, né, pro. Se alguém procurar, é só mandar mensagem no cantinho e a Jade manda o link do grupo do Telegram. Pronto. Ah, tá melhor, porque pois, É. entra contato contigo é complicado. Complicadíssimo. É. Pra você ver, né? A gente trabalha o dia inteiro com computador e etc. E eu não levo jeito nenhum para as redes sociais. Misericórdia. Ah, mas amigo, eu não tenho. Eu olho assim em rede social e já fico, meu Deus, eu tô cansada. E eu trabalho com isso. E aí Uhum. eu estudo isso, meu Deus, eu não aguento mais rede social, eu não aguento mais série, TV, nada disso. Eu olho assim, eu só quero ficar na minha, sem pensar em nada. Acontece, acontece. Jogou, né? Semana passada a gente estava vendo sobre Jerusalém nos vídeos, né? Sim, verdade, né? A gente coloca uns 30 minutos, né? Falando vídeos aleatórios que me surgem na cabeça, né? Enquanto o pessoal vai entrando na sala. Olha, como é o estudo? O estudo acontece no Google Meet, então manda mensagem pra gente que a gente envia e aí tu tens É. acesso ao grupo e ao link. Gisele. O objetivo desse grupo de Paulo de Tarso não é um estudo do Paulo Estevão, embora a gente use, mas o objetivo dele é criar intimidade com a figura de Paulo, com as pessoas que conviveram com Paulo, e também criar intimidade com o Ato dos Apóstolos e as epístolas que Paulo escreveu. Um estudo introdutório para criar o desejo, instigar a gente de ler de fato as epístolas de Paulo e não ficarmos retidos apenas no Paulo Estevão. Né? Eu achei super, super polêmico o estudo de Abigail, assim. Foi Foi. aquele momento assim que eu fiquei, eita, É. eita, vai ser. Mas foi ótimo. Eu só fiquei assim, gente, não tocaram. Ama, trabalha, espera e perdoa. Não tocaram a musiquinha.
no estudo. Não tocaram, né? Culpa do Gu. Exato, Eu exato. Mas fiquei eu falei, esperando. eu li pra gente o Homem para Trabalho Perdoa. Eu fiquei esperando. Meu Deus, é agora esse momento dessa música quando foi. É. Culpa do Gu. Ah, olha aí, que coisa. Vai ter que aprender a cantar, Lucas. Pra poder O que? fazer É essas um coisas. túnel, Jade, é um túnel, Jade. Um túnel. Tem que saber várias habilidades, amigo. Posso fazer uma pergunta pra você? Hum. Qual foi a parte que você mais gostou no livro inteiro? A que eu mais gostei. Ou até, tipo assim, uma que não sai da sua cabeça. Não precisa ser que mais gostou, mas assim, uma que você tá sempre lembrando. Eu acho que a parte do beijo foi, assim, uma que eu achei muito interessante, ainda mais a questão da prece, assim, dela fazer e tudo mais, de entrar em comunhão, porque muitas vezes a gente acha que, por sermos espíritos individualizados, a gente não vai ter, né, todo esse caminho, assim, que às vezes larga. Eu sou uma pessoa que olha assim e fala assim, convívio social, muito obrigada. Então, eu acho muito interessante também dessa questão dela valorizar bastante isso, sabe? E eu acho que também a questão da Calhandra, a música da Calhandra, eu acho muito, muito linda, assim. E que eu fiquei o tempo todo, depois que ela apareceu, eu fiquei ligando com a história o tempo todo. E eu acho que eu gosto muito de Madalena, assim, e de a comparação da história dela com a própria Alcione. Embora a Madalena não seja tão evoluída quanto a Alcione, eu gosto de como é que ela vai se mantendo tanto quanto calma, sabe? Mas não sei, eu tenho uma coisa com Suzana e Antero também que eu acho que eu entendo eles, sei lá, quando começaram a falar as coisas eu fiquei, meu Deus, eu já fiz tudo isso no meu passado. Eu preciso me redimir. E aí quando tem a morte do Rob, é muito impactante, assim, que ele meio que ele abdica de tudo, sabe? E fala assim, e ele olha meio que orgulhoso do que ele fez e de como foi que ele mudou. É. Olha, o Gustavo vai tocar musiquinhas mais Eu vou pedir tarde. pra ele tocar hoje. A minha fala favorita de Alcione é. Vou colocar assim, não é tecnicamente de Alcione, porque Emmanuel, ele. De certo modo, ela quem disse, né? Mas Emmanuel vai trazer na introdução do livro. E eu sempre lembro disso. Assim, quando eu passo por uma dificuldade, quando eu penso por alguma situação muito difícil, eu lembro dessa fala dela. Eu posso ler? Tá aqui no. Eu podia recitar, mas eu prefiro muito ler ela. Não, amigo, não pode. Ok, Vai. gente, obrigado, boa tarde, É fiquem com isso, Deus, tá tchau. bom? Fica bem. É, para as almas sinceras que ainda solucem nos laços do desânimo e desalento, a história de Alcione é um bálsamo reconfortador. Naturalmente que ela própria, com a amorosa visão da espiritualidade eterna, emergirá das páginas luminosas de sua experiência, perguntando ao leitor que se sinta oprimido e exausto. E quando eu leio isso, eu penso muito nas minhas dores. Qualquer dor que eu seja, eu considero ela grande, pequena, eu penso muito nisso. Por que retens a noção dos castigos implacáveis quando nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do seu amor? Por que atribuis tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te. Esqueceste Jesus? Já que o Mestre padeceu por todos, sem culpa, onde estás que não sente prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? Eu levo essas palavras realmente no meu coração. Onde está que não sentes prazer em trabalhar de qualquer forma por amor ao seu nome? Levanta-te. Esqueceste Jesus? Isso é uma frase muito forte. Levanta-te. Esqueceste a Jesus? Sabe? Eu Isso é muito acho forte. muito legal também a parte que ela fala, nós temos sede de Deus. Eu fico assim, meu Deus, Ela faz questão de toda hora dar dignidade para aquela pessoa que retirou de si mesma a dignidade. Ela faz questão de fazer isso toda hora, todo instante.
Ela faz questão toda hora de, ei, você deixou sua carteirinha aqui de cidadão universal cair, pega e dá de WhatsApp pro pessoal, sabe? Ela faz muito isso o livro inteiro. Ela ressalta sempre a luz no outro. Então, ao mesmo tempo, ela é um convite de paciência, de benevolência, de indulgência e perdão, como a gente falou ainda há pouco do Livro dos Espíritos, mas eu vou dizer assim, acima de tudo, ela é um exemplo. É uma ilustração que nem Jesus, de tem como fazer e como fazer. E ela ainda mostra, assim, de uma forma no cotidiano, sabe? Uma forma clara, sabe? Que a gente vê, por exemplo, a gente vê Lívia sendo devorada por leões africanos, né, no Há 2000 anos, capítulo 5, segunda parte. A gente vê Paulo de Tarso no Paulo Estevam, principalmente ali do capítulo, né, primeiro da segunda parte até o capítulo 10º, da forma que ele vai fazer essas 4 viagens missionárias, como ele fica preso em Cesareia, quando ele quer morrer no circo martirizado junto com seus amigos e amigos cristãos. A gente vê uma personagem muito querida, do 50 anos depois, a gente vê todas as personas ali do Ave Cristo, mas a gente não tem como eu voltar assim, e morrer martirizado no circo. Não tem como eu voltar a fazer isso. E não é o mais relevante, né? Paulo, mais uma vez, que a gente comentou a Epístola aos Coríntios, né? Capítulo 3, a primeira epístola. Mas aí a gente lembra também da fala de Damiano, né? Nosso querido Emmanuel, quando comenta para nós que o nosso sacrifício na atualidade, embora falou ali para séculos atrás, se aplica para nós, século XXI também, nossa realidade é outra. A forma em si é diferente, mas a essência é a mesma. Agora o circo, ou melhor, as feras são os homens. O circo é o mundo inteiro. Então tá aí o trabalho que a gente tem de fazer com relação ao evangelho na Terra e a nós mesmos. E a Alcione faz isso, de experienciar o circo e as feras, mas no ambiente no lar, entre 4 paredes. Ela não escreve epístolas para várias comunidades, não palestra para multidões inteiras, ela não era uma médium famosa, não era uma figura religiosa marcante que cativou o movimento de transformação social, não era uma diplomata que lutou pelos direitos das pessoas em outros países. Assim. Ela não fez nada disso. Assim, vamos colocar, ela não lutou pelos direitos, né, dos animais, enfim, como a gente também comenta, né, que faz parte. Ela não fez nada disso. Ela não fez nada disso. Assim, o checklist que a gente tem de ser luminoso, fabuloso, etc., ela não seguiu. Checklist que a gente construiu pela nossa infelicidade, né? Que a gente lembra ali eu acredito que seja Missionários da Luz, quando é introduzido para a gente o conceito de completista. É Missionários da Luz ou Mensageiros da Vida Eterna. Ou os Mensageiros, né? Os Mensageiros ou Missionários da Luz. É um desses dois quando a gente é introduzido ao conceito de completista. E aí a pessoa, né, que está comentando com o André, vai dizer, olha, infelizmente muitas pessoas perdem a chance de serem completistas na Terra, pouquíssimos espíritos retornam para o mundo espiritual na condição de completistas, isto é, cumpriram seus papéis, e a maioria dos que voltam como completistas trabalham no silêncio. Trabalham no silêncio de si mesmo, sem chamando atenção para si, servindo, amparando, cuidando, consolando, sabe? Sem acender holofotes para si. A Alcione, ela faz isso. A Alcione é uma ultra completista. Vamos colocar assim. Então a gente já tá terminando, a Nini já tá indo embora, ô amigo. A gente tá aqui. Eu queria agradecer muito ao Lucas por participar, assim, da nossa primeira conversa, porque depois vai ter, no dia 23, uma roda de conversa com a Aninha, com o Gustavo, com a Graça do Sertão Espírita. Que a gente vai tentar tirar ao máximo tudo que esse livro pode proporcionar para depois começar o próximo clube. Mas eu queria agradecer muito, porque eu sei que teu tempo é corrido. Não. Não, amigo, é. Mas que disponibilizaste, e eu sei que tu gostas bastante de falar desse assunto. Então, sempre quando a gente gosta de falar sobre alguma coisa e vem aqui e dedica o seu tempo, é super enriquecedor. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer. E aí tu encaminha as tuas palavrinhas finais. Vamos colocar dessa forma. É muito difícil a gente encontrar uma minhoca espírita tão ocupada, né? Mas né, a gente está ainda, infelizmente, ocupando muito o nosso tempo, mexendo, né, no charco, no lodo e no estrume nosso próprio, né, para
tentar sermos melhor do que antes. Mas é sempre uma oportunidade tão bonita, tão encantadora falar de Alcione e juntar com a oportunidade de estar aqui com vocês no cantinho que eu não podia recusar de forma nenhuma, né? Eu tinha que me virar nos quatro para estar aqui com vocês, com certeza. Mas eu agradeço o carinho, né, que vocês sempre me trataram aqui, um carinho completamente merecido. E fico feliz, né, dos amigos e amigas que estão aqui nos comentários conosco, a Grazi, o Gu, a Aninha, que saiu ainda há pouco, todos os outros amigos e amigas que nos assistem aqui também. E torço para os amigos que não leram Renúncia, que possam ler, possam dar oportunidade de Alcione adentrar o vosso coração, mas também aqueles que leram possam reler também. É, ninguém perde seu tempo quando está lendo Renúncia, garanto para vocês. Tá? E, acima de tudo, que a gente possa seguir a recomendação dela, que, que o nosso esforço coletivo como comunidade espírita seja sempre que possível, sempre que necessário, usar nossas próprias energias, o tempo cabível, nós possamos fazer com que a mensagem do Cristo possa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, em qualquer instância. Pequenas e grandes instâncias, mas acima de tudo com humildade, perseverança e, naturalmente, muita renúncia. Né? Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe imensamente. Então é isso, gente. Tchau.